Wesley é seleção brasileira. Essa frase que está cada dia mais forte, presente na mente do torcedor flamenguista, sem dúvidas nenhuma, após mais uma ótima partida do lateral direito do Flamengo, também fica presente na cabeça de muitos torcedores que acompanharam esse clássico e, sem dúvida, também na cabeça do Dorival Júnior. Wesley é outro jogador com Filipe Luís, realmente cresceu muito taticamente dentro do Flamengo e ontem mostrou porque é tão cotado está na próxima lista da seleção brasileira. Vasco é o nosso freguês. Ontem foi um amasso, principalmente no primeiro tempo, e o Filipe Luís, cada dia que passa, mais histórico dentro do Mengão. Bruno Henrique, rei dos clássicos, Everton Cebolinha, depois de meses, volta a balançar redes em grande estilo. E nesse vídeo eu quero comentar essa partida de ontem entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca. Mas de cara, quero logo convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, inscrever-se, acionar o sino de notificação e aproveitar para deixar aquele like, beleza? Bom, pessoal, um primeiro tempo do Flamengo uma diferença abissal entre Flamengo e Vasco. O Vasco não conseguiu jogar durante o primeiro tempo. Inclusive, o mapa de calor que foi divulgado ali foi uma coisa absurda, surreal. O time do Vasco concentrado dentro da sua área, não conseguia de forma alguma oferecer perigo nenhum para o Flamengo. Os jogadores, o goleiro do Vasco, soltando bola toda hora, tentando chegar ali no Verratti. O Verratti sozinho não conseguia produzir nada. E o Vasco sofreu muito no primeiro tempo contra o Flamengo, que por outro lado conseguiu colocar em prática aquilo que o Filipe Luís vem treinando, né? Marcação alta, envolver o adversário, posse de bola. Foi o Flamengo que nós estamos acostumados a ver jogar. O primeiro tempo realmente muito bom do Mengão, mas nem tudo são flores, porque a gente perdeu ali algumas chances. O Arrascaeta, eu acho que aquele primeiro lance dele realmente foi um gol que a gente pode considerar que ele perdeu, porque ele tinha mais chance de carregar a bola, de finalizar, enfim. Acho que ele se precipitou um pouquinho ali, mas beleza, o Arrascaeta ele tem muito crédito com o torcedor flamenguista. Depois teve uma outra bola lançada pelo Wesley para ele perdeu um pouquinho de tempo da bola, mas enfim, o Flamengo poderia ter saído o primeiro tempo, sem dúvida nenhuma, com os 3-0 no placar, dado ao volume de pressão de ataque que o Flamengo deu em cima do Vasco. Aí tem o pênalti, Bruno Henrique vai para a bola e bate muito bem, apesar do Léo Jardim ter acertado o canto em que o Bruno Henrique chutou. O Bruno Henrique bateu muito bem, forte, em meia altura ali, impossibilitando que o goleiro do Vasco chegasse na bola. 1-0 no primeiro tempo, e aí a gente tem que dar mérito pro Vasco no segundo tempo. Não sei o que foi que o treinador falou com eles lá no intervalo, mas foi um time diferente do Fluminense, que desde o jogo todo veio só para anular o jogo do Flamengo e não fez porcaria nenhuma para atacar, né, para conseguir sair, trabalhar alguma coisa, enfim. O Vasco não. O segundo tempo foi muito bom do time do Vasco. Ele entrou ali até os 15, 20 minutos, mais ou menos, do segundo tempo. Era outro time, parecia um time revitalizado. O Flamengo, claramente, mais cansado, porque é impossível, é humanamente impossível você manter aquela pressão, aquele ritmo de jogo durante 90 minutos. Então era normal o Flamengo cansar um pouquinho, tirar um pouquinho o pé do acelerador e o Vasco aproveitar essas chances. Então, durante esses 15, 20 minutos até ali do segundo tempo, o Vasco foi melhor na partida. Mas aí não conseguiu aproveitar, apesar de ter chegado no gol, ter criado chances ali de perigo no gol do Rossi. O Vasco não conseguiu aproveitar. E aí, meu irmão, começou novamente o domínio do Flamengo. E aí, tem que tirar o chapéu pro Wesley. O Wesley, ele ajuda, assim, de uma forma tática dentro do Flamengo, muito importante e hoje é imprescindível dentro do elenco do Flamengo. Realmente evoluiu muito, cara. Você vê o lance do segundo gol, ele carregando ali a bola de trás, levando, carregando. Erra o toque ali, que seria para o Bruno Henrique, na verdade, mas consegue achar o Cebolinha, o Everton Cebolinha, que faz um senhor golaço. Um chute muito lindo, indefensável para o goleiro do Vasco, o Léo Jardim. E Flamengo 2-0, dá números finais a partida. Wesley, em dado momento ali, faz uma tabelinha com o Matheus Gonçalves, o que provoca uma ira nos torcedores, nos jogadores do Vasco. E aí eu meio que discordo que ele tenha errado nisso. Ele olhar para um lado e tocar para o outro. Cara, isso é futebol brasileiro. Se a gente for ficar se apegando, eu não vou fazer nenhuma graça, eu não vou tentar dar um chapéu, eu não vou olhar para um lado e tocar para o outro, porque um jogadorzinho vai ficar chorando aqui. Pelo amor de Deus. Futebol brasileiro é isso. É a habilidade, é o improviso, essa tabelinha, esse 1-2 de letra, sabe? É isso que é o futebol brasileiro.
Se a gente se privar de fazer isso, impedir que o jogador tenha autonomia para fazer isso dentro de campo, o futebol vai ficar uma porcaria. Vai ficar muito chato de assistir. Tá? Eu não quero que o time do Flamengo seja inconsequente, que os jogadores sejam inconsequentes, mas pelo amor de Deus, estava 2-0. O Wesley e o Matheus Gonçalves naquela tabelinha, eu não vi nada demais. Talvez você possa questionar o fato dele olhar para um lado e tocar para o outro como uma provocação. Aí eu concordo, mas aquela tabelinha não foi nada demais. Não foi nada, cara. Nenhuma provocação, é do jogo aquilo. Bruno Henrique, rei dos clássicos, provando mais uma vez por que, para muitos, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, acima até do que o Gabriel Barbosa, e o Cebolinha aproveitando a chance, depois que o Michael saiu, até então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele saiu ali com uma dor na coxa, não se sabe ainda se ele está ou não lesionado, se vai precisar ficar afastado, mas sem dúvida, se a gente não tem o Michael, nós temos o Cebolinha. Tem que dar crédito também por Luiz Araújo, que entrou muito bem na partida, inclusive deu um lançamento incrível para o Michael, que durante ali a correria acabou sentindo a coxa e saiu, para dar lugar ao Everton Cebolinha. Eu acho que o Everton Araújo ontem não foi muito bem no segundo tempo, ele perdeu algumas bolas, errou alguns passes, ele claramente tem dificuldade para sair jogando, dado também as características dele de jogo, que é um pouco mais de marcação, mas enfim, Flamengo muito superior ao Vasco, apesar, repito, do Vasco ter melhorado e muito no segundo tempo, mas o Flamengo mereceu, sem dúvida nenhuma, essa vitória. Foi muito superior ao time do Vasco, que hoje o Flamengo e os times do Rio de Janeiro têm uma diferença técnica muito grande. Muitos torcedores do Botafogo, eles falam que não estão ligando pro Carioca. E beleza, pode ser verdade, realmente, porque para mim também, como eu falei em alguns vídeos anteriores, eu não ligo pro Campeonato Carioca. Mas é o momento do Flamengo treinar, errar. Esse é o momento da gente errar. A gente não pode errar em Libertadores, em Brasileirão, em Copa do Brasil. Esse é o momento para fazer qualquer tipo de ajuste e errar, beleza? Então o Flamengo muito superior aos outros times do Rio de Janeiro. Eu acho que ainda falta um pouquinho a gente conseguir superar o Fluminense. A gente viu que entrou no Fla-Flu para anular o jogo do Flamengo e não queria jogar, queria só anular o jogo do Flamengo. E aí o Felipe Luiz precisa encontrar uma saída para jogos dessa maneira. Fora isso, o Felipe Luiz cada dia mais histórico dentro do clube de regatas do Flamengo, um treinador realmente que surpreendeu e muito todo mundo à sua volta, tanto a direção do Flamengo, quanto com certeza os jogadores e muito mais a torcida. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final e te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo, ó, inscrever-se, aciona o sino de notificação e já deixa aquele like. Valeu, nação, até a próxima.